Ok. Então, vou iniciar aqui a gravação da aula. Deixa só o sistema carregar. Certo. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Coisa aberta junto. Ok. So, let's go to start our English class. Né? Aguardei alguns instantes para verificar se apareceria, né, algum aluno de 2001 para a aula de inglês, mas até agora ainda não apareceu ninguém, já são 12h46. E a nossa aula tem que começar 12h30, né? Então, já vou começar a gravar aqui e vou disponibilizar esse vídeo tanto no portal do aluno quanto no canal do YouTube, no meu canal do YouTube. Ok? Let's go! Então, a whole new world. What is that, né? Eu fiz essa aula inspirado no filme, né? Nesse filme aqui, Aladdin, né, da Disney. E, no caso, depois eu pretendo, né, pegar a música do filme, que o título da música é A Whole New World. Depois eu vou pegar essa música para trabalhar com vocês. Então, vamos em frente. The magic lamp. Now you have the chance to ask the genius how to use the links and double links. Então, né, agora você tem a oportunidade de perguntar ao gênio como que você vai utilizar, né, os links e double links. E o que são esses links e double links? Né, são, no caso, as conjunctions, né? São as conjunções. Essas conjunções, elas são utilizadas, né, para fazer a união, né, a conexão do texto, né, fazer a união do texto como um todo. E, no caso, a gente tem aqui, né, uma situação em que, se você dominar esse assunto, se você conhecer, né, a grande maioria dos linkings ou dos double links, você vai ser, né, uma pessoa que vai ter uma grande chance de se dar bem no vestibular. Por quê? Porque você vai saber quais são os conectores do texto. Você vai saber quais são os elementos que costuram, que unificam o texto. So, the genius sings the rules, né? O gênio vai cantar agora para você as regras. You need to know the meaning of the conjunctions. Você precisa saber o significado das conjunções. If you know it, use them. It's very easy. Então, como eu falei, se você souber, vai ser muito fácil. Vamos começar com either e neither. Vamos lá. Either and neither can be used as pronouns, determinants, conjunctions, or adverbs. Só mais um instante. Deixa eu só ver aqui.
Só mais um instante, que já vou continuar. Deixa eu só verificar aqui se eu tenho que trocar o slide. Let's go, guys. Voltei. Vamos lá, então. Como eu dizia, né? Como eu dizia, o either e neither, né, podem ser utilizados como pronomes, determinantes, conjunções ou advérbios. Nós vamos focar no uso deles como conjunções. Porém, eu vou citar aqui outros modos de utilizar esse either and neither. Vamos lá. Primeiro, either. Pronoun. Aqui vai ter função de pronome. I haven't met either of your sons, né? Eu não encontrei nenhum dos seus filhos, né? Ou não encontrei qualquer um deles. Então, o either, com essa função de pronome, você sempre vai usar nesse contraste, né? Você sempre vai ter uma frase na negativa e em seguida você usa o either, né? Depois você tem como determiner. O que são determiners? São aqueles elementos que acompanham o substantivo. Então, tem aqui, you can use either door, né? Esse either door quer dizer que tem mais de uma porta. Depois você tem adverb, Tom, I don't like snakes. Then, I don't like them either. Então, aqui você tem a frase na negativa e em seguida você tem o uso de either. Ok, guys? Depois, né? E lembrando que esse either aqui, ele está dando uma ênfase a don't like, né? Está dando uma ênfase ao verbo. Depois nós temos a conjunction. Call me either at home or at my office, né? Me chame, né? Em casa ou no trabalho. Então, o either aqui, ele já está sendo utilizado nesse sentido, de em um ou outro. É o either or. Então, quando você tiver either or, você já sabe que é conjunção. Diferente do uso do either em outras situações. Já aqui, nós temos neither. Pronoun, neither of these jackets is mine. Neither of these jackets is mine. Ou seja, nenhuma das jaquetas é minha. Aqui nós temos o neither indicando a negação, né? Nenhuma delas. Então, aqui tem sentido de pronoun, tem função de pronoun.
Determiner, neither report has been finished. Ou seja, nenhum, né, aviso, né, foi concluído, né, nenhum texto, no caso o anúncio, reportagem, aviso, foi concluído. Adverb, com função de advérbio. I don't like snakes. Neither do I. Esse neither do I é para dar ênfase, mas também pode substituir uma resposta de uma frase que esteja na negativa. Você coloca aquele I don't like snakes e ao invés de você repetir a frase inteira, você diz neither do I, nem eu. É que nem a gente usa aqui em português, nem uma coisa nem outra, nem eu gosto disso, nem eu como. A gente responde dessa maneira. Eles lá seja nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos países falantes de língua inglesa, eles também utilizam expressões do tipo. E, no caso, either e neither são utilizados para dar para dar esse sentido, né, de substituição e respostas na afirmativa e na negativa. Você tem aqui conjunction, função de conjunction, neither nor. Não pode esquecer, gente. Neither nor é sempre conjunção. E o que são as conjunções? Já veremos isso já já. Vamos lá. Neither Frank nor Helen got a promotion, né? Nem o Frank nem a Ellen conseguiram a promoção. Neither Frank nor Ellen. Repare que sempre vai ter duas pessoas para poder você fazer essa comparação. Então, é neither fulano nor ciclano. Se for uma comparação entre objetos, vai ser neither, um objeto aqui, nor o outro em seguida, ok? Vamos então para o próximo slide. Vamos lá. Peço desculpas que eu demorei um pouquinho aqui para trocar, porque o meu computador está travando. Travou só um pouquinho. Sorry. Vamos lá. Either or. Used when you are giving a choice or two or more things. Então, eu estou aqui relembrando either or, gente, porque é importante destacar esse uso. Parece que é fácil, que é tranquilo, mas na hora de utilizar, isso pode complicar um pouquinho. Então, vamos lá, prestar atenção, hein? Sempre você vai ter duas chances. Duas pessoas ou duas coisas. Você sempre vai ter duas, né, escolhas. Vamos ao exemplo aqui. Either call me tonight or I will speak to you tomorrow, né? Ou você fala comigo hoje ou eu falo com você amanhã.
There is either mashed, boiled or baked potatoes, né? Você tem, né? Você, no caso, está dizendo aqui que existe tanto mexido, cozido, enfim, né? Tem vários tipos de batatas. Você tem batata mexida, tipo aquela massa, né, de purê. Você tem boiled, que é cozido, né? Porque boil é cozinhar. Então, é batata cozida ou a batata assada, né? Baked potatoes é a batata assada. Depois, neither nor used when a negative fact is true of two people or things when someone or something does not have either of two qualities. Neither he nor his mother would talk to the police. Their performance was neither entertaining nor educational. Tá vendo? Você sempre vai ter dois fatos ou duas pessoas ou coisas para você comparar e sempre vai ter algo negativo. Ah, mas algo negativo de algo ruim? Não, algo negativo no sentido de você estar negando aquilo, tá? Quando a gente usa esse negative fact, é nesse sentido, de algo que você vai dizer que não é, né? Então, aqui, neither he nor his mother. Então, você tem aqui a comparação de he com his mother would talk to the police, né? Falariam, no caso, conversariam com a polícia. Aí você tem aqui, their performance was neither entertaining nor educational, né? A performance deles foi o quê? Tanto, né, divertida no sentido de que teve a capacidade de entreter, né, de entretenimento, quanto educacional, certo? E aqui temos mais exemplos. He neither spoke nor moved. Ou seja, ao mesmo tempo que ele falou, né, ele se moveu, né? Tipo, não, né? Mas esse neither é no sentido de que não, nem falou, nem se moveu. Strangely, neither James nor Emma saw what happened. Ou seja, nem o James nem a Emma viram o que aconteceu. For 2 days, he neither ate nor drank. Né? Por 2 dias, ele não comeu nem bebeu. He had neither the means nor the inclination to fix the computer. Né? Ele tanto, né? No caso, não sabia o significado da inclinação, né? Nem uma coisa nem outra para poder conseguir, né, resolver o problema ali do computador. Neither he nor his friends were able to attend the dinner. Ou seja, nem ele nem os amigos estão, né, capacitados, habilitados para, né, preparar um jantar. Esse attend é nesse sentido de preparar a mesa, né, disponibilizar aquele jantar. Vamos lá. Aí você tem aqui, né, uma brincadeirinha aqui, tipo um meme. Life is neither ugly nor beautiful, but it is original. A vida nem é feia, nem é bonita, mas é original, né? Então você tem aqui either, neither e both. Both, galera. Both, guys. É o mesmo que ambos, né? Equivale à palavra ambos em língua portuguesa. Em inglês a gente usa both, né? E o both ele sempre é usado em conjunto com a conjunção and, né? Que é a conjunção que indica acréscimo. Vamos lá estudar então os tipos de conjunções, né? So the conjunctions are the links of a text, ou seja, as conjunções são os links de um texto, links de uma frase, né? São elementos que são utilizados para fazer essa conexão entre ideias, ok? E aqui temos as conjunções aditivas, and, que no caso equivale a e, é uma conjunção aditiva, né? Que expressa a ideia de adição. E temos aqui algumas expressões
que tem função de conjunção. Primeira, as well. Vamos ver. As well significa também. Exemplo, I stayed at home and watched the TV as well. Temos o as well também com sentido de assim como. I studied math as well Portuguese. Also, que é o mesmo que também. I studied and also watched TV. Besides, que significa além de. I studied math besides Portuguese. In addition, além de. In addition to watching TV, I studied math. Além de assistir TV, eu estudei matemática. Ok, guys? Então, confirmando que essas são expressões e aí também conjunções aditivas. Lembrando que a mais comum é and. And é a conjunção mais utilizada quando se tem a ideia, né, de adição. Temos aqui but. But, galera, é o mesmo que mas. E significa o que é algo que é contrário, né? Então, você sempre vai ter na primeira frase uma frase na afirmativa afirmando algo. Vai ter o but iniciando essa segunda frase e indicando um pensamento contrário. Vamos ao exemplo. Sorry. Deixa eu aumentar a tela para ficar melhor. Mais ou menos. Mas vamos lá. But, que significa mas. The traffic was bad. But we arrived on time, né? Tipo, o trânsito estava ruim, mas chegamos na hora. Então, você tem aqui duas situações contrárias. But é uma conjunction of contrast. Ok? Contrast. Que é o mesmo que adversidade, adversativa. Yet, contudo, apesar disso, the traffic was bad. Yet, we arrived on time. Tá vendo a diferença? Ou seja, também indica uma situação contrária, mas aqui você está usando um contudo, um apesar que, apesar disso. Temos o however. However pode ser entretanto, né? Porém. Então aqui, vamos lá. The traffic was bad. We arrived on time. However, né? Então, você tem esse however nesse sentido. Although é o mesmo que embora. Although the traffic was bad, we arrived on time, né? Embora o trânsito estivesse ruim, chegamos na hora. Despite, a despeito de. Despite the traffic, we arrived on time. A despeito do trânsito, né? A despeito do trânsito, ou apesar do trânsito, chegamos na hora. In spite of é apesar de, e você tem nevertheless. Gente, nevertheless, cai muito no vestibular. Essa palavra, ela é usada muito em concurso público, concurso militar, porque normalmente as pessoas não usam e acabam esquecendo. Que significa todavia, né? So, the traffic was bad. Nevertheless, we arrived on time. E temos aqui still, que é o mesmo que ainda, mesmo assim. The traffic was bad, still we arrived on time. Ok, guys? Vamos verificar aqui. Quase acabando. Vamos então para o although, é o que eu tinha explicado, né? Significa embora, e é utilizado antes de um sujeito e verbo, né? Although it was sunny. Sempre vai ver esse although no início da frase. Normalmente ele vem no início. E temos in spite of e despite, usado mais com o quê? Com substantivo ou pronome, né? Temos conjunções de explicação, temos because, as, since, on account, due to, in order to, so that.
né? Because é porque, as é já que, since, uma vez que, on account, por causa de, due to, devido a, in order to, a fim de, so that, então. Então vai ficar aqui, I studied math because I was going to have a test. As I had a math, I studied the subject. I studied math since I was going to have a test. I studied math on account of the test. I studied math due to the test. In order to get good grades on the test, I studied hard for it. I had the math test, so I studied it. Conjunções também conclusivas, que indicam o quê? Um resultado, certo? Então, quando você quer indicar um resultado, na primeira você vai dar a razão e na segunda você vai dar o quê? A conclusão. Então, nós temos so, therefore e thus. So é o mesmo que então e logo, therefore, portanto, thus, assim. I'm going to have a test, so I'm going to study. Ou seja, eu vou ter um teste, então vou estudar. I'm going to have a test, therefore I'm going to study. Eu vou ter um teste, portanto vou estudar. I'm going to have a test, thus I'm going to study. Eu vou ter um teste, portanto, no caso assim, né, vou estudar. Coordinating conjunctions ligam duas palavras ou duas orações independentes, independent clauses, mas devem sempre ligar elementos com a mesma estrutura gramatical. Por exemplo, subject com subject, verb phrase com verb phrase, sentence com sentence, clause com clause. Verb phrase é uma expressão que, na verdade, tem função de verbo. Ou seja, quando a gente usa, por exemplo, have worked, é uma verb phrase. Por quê? Porque você tem ali dois ou mais verbos unificados para transmitir aquele tempo verbal. E aqui nós temos outras condições. Temos for é no sentido de explicação, and, que eu já expliquei, a adição, nor, que liga duas ou mais alternativas negativas, lembrando que negativa é no sentido de você nega algo, but é no sentido de oposição, or é alternância, yet, oposição, e so, né, é o mesmo que então. If também é condição, né? If é no sentido de condição. É o mesmo que o se que nós utilizamos em língua portuguesa. Então, você sempre vai ter uma situação e dependendo dessa situação, a outra pode ser que aconteça ou não, ou pode ser que seja verdadeira ou não. Vamos aos exemplos. Well, have the party in the garden if the weather's good. Ou seja, teremos, né, uma festa no jardim se o tempo estiver bom. Ou seja, uma situação hipotética. Esse if, ele está indicando essa situação hipotética. Temos aqui, if you eat up all your dinner, you can have some chocolate. Ou seja, se você comer todo o seu chocolate no jantar, se você comer todo o seu jantar, você vai ter chocolate, né? Você vai ganhar, você pode ganhar chocolate, pode ter chocolate, se você comer o jantar todo. Ok, guys? Então é isso. Deixa eu só tirar aqui. Eu separei para vocês, deixa eu só trocar aqui a página que eu estou compartilhando. Só para colocar rapidamente para vocês aqui. Os exercícios que eu separei, eu vou colocar lá no portal do aluno, tá? Esses exercícios. Lembrando que esses exercícios aqui são todos baseados em conjunctions. No primeiro, vocês irão responder se é either, or, neither, nor, ou both, and. Vocês têm que reescrever as frases colocando dessa forma, utilizando essas
conjunctions. Aqui na segunda, eu recomendo que vocês pesquisem a respeito dessas duas expressões aqui em inglês. É importante saber the idiomatic expressions. Então, eu coloquei aqui para vocês, é só pesquisar para marcar qual é a resposta correta. Na 3, vocês têm que... Deixa eu até apagar isso aqui. Nada disso aqui. No number 3, é para completar com a conjunção que fica melhor, né? A conjunção correta aqui, as frases. E na última, para você dizer a classificação das conjunções, né? Eu vou até deixar destacadas para ficar mais fácil para vocês. Vocês irão, né, classificar as conjunções que aparecem aqui. Vou disponibilizar esse slide também que eu mostrei aqui na aula, lá no portal. Ok, guys? Encerrando aqui. Thank you very much. See you!